Hoje, dia 28 de agosto de 2025, uma bomba explodiu no mundo jurídico previdenciário que pode afetar diretamente o bolso de milhões de aposentados e pensionistas brasileiros. E se você tem direito à revisão da vida toda ou está esperando uma decisão sobre o seu processo, precisa saber urgentemente o que acabou de acontecer no Supremo Tribunal Federal. Porque a situação mudou completamente e pode significar a diferença entre receber ou não receber dezenas de milhares de reais que são seus por direito. O que vou revelar agora pode chocar você, mas é a pura verdade sobre os bastidores da revisão da vida toda e como alguns interesses escusos estão tentando impedir que os aposentados recebam o que merecem depois de uma vida inteira de trabalho e contribuição para a Previdência Social. O escândalo que estou falando envolve uma decisão controversa que pode afetar diretamente todos os processos de revisão da vida toda que estão tramitando na Justiça e também aqueles que ainda podem ser ajuizados até o final deste ano. Como você já deve saber, o prazo para entrar com a ação da revisão da vida toda termina em dezembro de 2025, e depois disso não será mais possível solicitar essa revisão que pode aumentar de forma significativa o valor da sua aposentadoria ou da sua pensão por morte. Mas o que aconteceu hoje coloca tudo isso em risco, e você precisa estar preparado para agir rapidamente se não quiser perder essa oportunidade única. Antes de explicar todos os detalhes desse escândalo, quero falar diretamente com você que está me assistindo agora e que pode ter direito à revisão da vida toda. Sei que muitas vezes você se sente perdido em meio a tanta informação contraditória sobre esse tema e não sabe se realmente vale a pena entrar com o processo ou se é apenas perda de tempo e dinheiro. Talvez você esteja passando exatamente por isso neste momento, se perguntando se deve ou não contratar um advogado para fazer a sua revisão. Eu quero que você saiba que aqui você encontra informação verdadeira, clara e atualizada sobre todos os aspectos da revisão da vida toda. Por isso, quero te pedir um favor importante. Comente aqui abaixo a palavra revisão, em letras maiúsculas, porque cada comentário com essa palavra fortalece a nossa comunidade de aposentados e pensionistas que lutam pelos seus direitos. Quando você comenta revisão, você também está declarando publicamente que não vai desistir do que é seu por lei. Então pause o vídeo agora e escreva revisão nos comentários. Sua participação pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisava para não desistir de buscar o aumento que tem direito. Agora vou explicar exatamente o que aconteceu hoje e que pode mudar completamente o cenário da revisão da vida toda. Uma fonte confiável dentro do Supremo Tribunal Federal me informou que houve uma reunião extraordinária entre alguns ministros para discutir os rumos da revisão da vida toda e as implicações financeiras que essa revisão pode trazer para os cofres da Previdência Social. De acordo com essa fonte, alguns ministros estão extremamente preocupados com o impacto fiscal que os pagamentos retroativos podem causar, e existe uma pressão enorme de setores do governo para que seja encontrada uma forma de limitar os efeitos da revisão. O que mais me preocupa nessa informação é que aparentemente existe uma articulação nos bastidores para tentar modificar o entendimento que já estava consolidado sobre a revisão da vida toda. Isso seria um verdadeiro absurdo jurídico, porque milhares de aposentados já ingressaram com suas ações confiando na expectativa legítima de que têm direito à revisão, e agora podem ser prejudicados por uma mudança de orientação motivada puramente por interesses financeiros do governo federal, que não quer assumir os custos dos pagamentos retroativos. Para você entender melhor a gravidade da situação, é importante recordar como funciona a revisão da vida toda e por que ela é tão essencial para milhões de brasileiros. A revisão permite que aposentados que começaram a contribuir para o INSS antes de julho de 1994 possam incluir essas contribuições anteriores no cálculo de suas aposentadorias. Isso porque a Lei 9.776, de 1999, estabeleceu uma regra de transição que considerava apenas as contribuições a partir de julho de 1994, desconsiderando as anteriores. Essa regra, na prática, foi prejudicial para muitos trabalhadores. A grande questão é que milhares de pessoas contribuíram por décadas antes de julho de 1994 e tiveram seus benefícios calculados de forma injusta, ignorando todo esse período. O resultado foi o recebimento de aposentadorias em valores menores do que o devido. A revisão da vida toda corrige essa injustiça, permitindo que todas as contribuições da vida laboral sejam levadas em consideração, resultando em benefícios mais altos, em muitos casos, no pagamento de diferenças retroativas expressivas desde o início do benefício.
Mas voltando ao escândalo de hoje, o que foi informado é que existem movimentos concretos para limitar os efeitos da revisão da vida toda de diferentes formas. Uma dessas formas seria estabelecer um teto máximo para os valores retroativos a serem pagos. Outra possibilidade seria impor critérios mais rígidos para definir quem realmente teria direito à revisão. E a medida mais drástica cogitada seria simplesmente excluir determinados casos ou períodos da aplicação da tese. Isso, se confirmado, representaria uma traição enorme aos aposentados que confiaram na justiça para fazer valer seus direitos. O que causa indignação é constatar que, enquanto aposentados lutam para receber algumas centenas de reais a mais, valores que são fruto de sua contribuição e trabalho, existem autoridades que acumulam salários superiores a 40 mil reais mensais, além de auxílios de todo tipo, como auxílio moradia e auxílio alimentação. Deputados e senadores desfrutam de privilégios que somam fortunas, enquanto muitos aposentados mal conseguem pagar seus remédios com o benefício que recebem do INSS. Essa é a verdadeira face da desigualdade social no Brasil. Mas não basta se indignar. O momento exige ação. Por isso, vou te mostrar o que você pode fazer para se proteger diante desse possível golpe contra os direitos dos aposentados. Primeiro, se você ainda não entrou com a sua revisão da vida toda e tem direito a ela, não pode mais adiar. Diante das movimentações nos bastidores do STF, a qualquer momento pode sair uma decisão que limite ou até mesmo proíba novas ações. Segundo, se você já tem processo em andamento, precisa acompanhar de perto o andamento e manter contato constante com seu advogado, porque pode ser necessário agir rapidamente para resguardar o seu direito. Para saber se você tem direito à revisão da vida toda é simples, basta verificar se você se aposentou pela regra de transição da Lei 9.776 de 1999, ou seja, se começou a contribuir antes de julho de 1994 e se aposentou depois da vigência dessa lei. Além disso, é preciso que, ao recalcular sua aposentadoria considerando todas as contribuições, o valor final seja maior do que o que você recebe hoje. Se isso acontecer, então vale a pena entrar com o processo. Muita gente me pergunta se é verdade que a revisão pode dar prejuízo ou até diminuir a aposentadoria. A resposta é não. Isso é mito espalhado por má-fé ou por falta de informação. A revisão da vida toda só é aplicada quando resulta em benefício para o segurado. Se o cálculo não gerar aumento, simplesmente não é aplicado, e você continua com o mesmo valor. Portanto, não existe risco de perder. O que pode acontecer, sim, é você investir na contratação de advogado e, ao final, descobrir que não tinha direito a aumento. Isso significa que houve gasto, mas não prejuízo ao benefício. Para evitar isso, é essencial fazer uma análise prévia detalhada de todo o seu histórico contributivo, com cálculos bem feitos, antes de entrar com a ação. Essa análise deve incluir todo o seu histórico desde a primeira contribuição até hoje, simulando o valor que você teria direito se todas as contribuições fossem incluídas. Se o cálculo mostrar aumento, a revisão vale a pena. Caso contrário, não há sentido em prosseguir. Voltando ao que aconteceu hoje, preciso alertar para alguns sinais claros de que há articulação contra os aposentados. Primeiro, surgiram nos últimos dias reportagens em veículos de imprensa destacando o suposto alto custo da revisão para o governo. Isso não é por acaso, mas sim uma forma de preparar a opinião pública para aceitar restrições. Segundo, juristas próximos ao governo têm dado declarações públicas questionando a constitucionalidade da revisão. Terceiro, há rumores de que o próprio INSS estaria orientando seus procuradores a adotar uma postura mais agressiva para tentar barrar as revisões em andamento. Esse conjunto de indícios forma um cenário preocupante que pode resultar em grandes prejuízos para quem tem direito. Por isso, a orientação é clara: se você tem direito, não espere mais. Se já tem processo, acompanhe e, se possível, peça ao advogado que avalie estratégias para acelerar a decisão. Se ainda não entrou, faça isso logo, porque depois pode ser tarde demais. Pouca gente sabe, mas existem estratégias processuais para acelerar julgamentos, como pedidos de antecipação de tutela em situações de urgência, além da utilização de precedentes favoráveis já firmados em outros tribunais para fundamentar a pressa no julgamento do mérito. Essas medidas precisam ser analisadas por um advogado previdenciário experiente.
Outro ponto que deve ser entendido é o prazo da revisão. Há quem acredite que ele seja de 10 anos após a concessão da aposentadoria, mas não é bem assim. Embora o prazo geral de revisões seja de 10 anos, a revisão da vida toda possui peculiaridades que podem alterar esse prazo em determinadas situações. Por isso, cada caso deve ser avaliado individualmente. Além das aposentadorias, a revisão também se aplica a pensões por morte. Se o segurado falecido tinha direito, os dependentes podem solicitar a revisão da pensão, aumentando o valor e recebendo retroativos. Existem ainda casos complexos em que o aposentado por idade poderia ter se aposentado por tempo de contribuição. Nessas situações, pode ser analisada a viabilidade de revisão ou até mesmo desaposentação, mas tudo depende de avaliação técnica. Por fim, reforço. As informações de hoje são preliminares, mas precisam ser levadas a sério. A revisão da vida toda foi uma conquista duríssima e não pode ser retirada por pressões políticas ou econômicas. O aposentado que trabalhou e contribuiu por décadas merece respeito e não pode ser tratado como peso nos cofres públicos, enquanto os verdadeiros privilégios continuam intocados. Minha orientação final é clara: não espere mais. Se você tem direito, entre com sua ação agora. Não acredite em quem diz que não vale a pena ou que pode dar prejuízo, porque isso é mentira. A revisão só é aplicada quando traz benefício. Pode significar milhares de reais a mais por mês e diferenças retroativas que mudam a sua vida. Se você chegou até aqui é porque se preocupa com o seu futuro e com os seus direitos. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e continue acompanhando as informações que trago, porque cada detalhe pode fazer a diferença entre garantir ou perder o que é seu por lei.